dia, paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez com o Café com a missionária Norma Soneli. Estamos dando continuidade às mensagens sobre perdão. Amém? Nós queremos falar hoje sobre um personagem da Bíblia que, depois de Jesus, né, foi quem mais se pareceu com ele, com Jesus, esse personagem, na hora de perdoar. E eu queria trazer vocês comigo a ler o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a partir do versículo 56. Do 56 ao 60, e vamos falar sobre esse personagem que soube, assim como Jesus, perdoar os seus algozes. Diz o seguinte a palavra de Deus, a partir do versículo 56. E disse: Olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe por esse pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Isso mesmo, eu estou falando sobre Estevão, né? Estevão foi um homem que, assim como Jesus, ele soube perdoar aos seus algozes numa hora muito difícil, porque todos conhecem a história dele, né? Ele foi apedrejado, não porque tivesse feito algum crime, cometido algum crime, ou porque foi contra as autoridades daquela época, ou porque desrespeitou alguém, não. Ele foi apedrejado porque falava a palavra de Deus. Mataram-no porque ele não teve vergonha e nem teve medo de pregar sobre o Jesus crucificado, o Jesus que ressuscitou. E assim, naquele momento, quando ele estava falando das coisas de Deus, que ele estava falando sobre Jesus, que o levaram para apedrejá-lo, o mais lindo que eu acho é que ele olhou para o céu e viu os céus abertos e o Senhor de pé à direita de Deus. Imagine a alegria do coração de Jesus de ver um servo dele. Ele foi o primeiro mártir, né, do Evangelho de Cristo, vendo um servo dele fazendo com uma atitude daquela de ir até a morte, mas não negar o seu nome. E naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Irmãos, vejam que coisa importante. Se fôssemos nós, hoje, na situação em que estava Estevão, quantos de nós teriam feito o que Estevão fez? Ele invocou Jesus e disse assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, ele clamou com grande voz, e ele clamou tão alto para que todos ouvissem: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E a Bíblia diz que, tendo dito isto, adormeceu. Estevão morreu, pregando a palavra de Deus e pedindo perdão de Deus para os seus algozes. E sabe o que eu acho mais incrível de tudo isso é que aqueles algozes que estavam ali pegaram a roupa de Estevão e foram levar aos pés de Saulo. E Estevão gritou alto. Saulo estava ali por perto. Saulo consentiu na morte dele. Vocês já pararam para imaginar que essa expressão de Estevão, Senhor, não lhes imputes este pecado, alcançou o coração de Saulo que ali estava? Você já parou para pensar quantas vezes Saulo foi dormir e pensava nessa afirmação, nesse clamor de Estevão, para que Deus perdoasse o pecado dele naquele ato? E esse perdão de Estevão
alcançou a Saulo, o grande apóstolo Paulo. Ele foi alcançado por essa oração de Estevão: não lhes imputes esse pecado. E realmente Deus não imputou a Saulo este pecado, porque o perdoou, e ele foi o grande homem de Deus que nós conhecemos. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: recebe o meu espírito. Aleluia! Ele tinha certeza de que Deus receberia o seu espírito, porque ele cumpriu realmente o que a palavra de Deus diz. E lá em Salmo 116:15 ainda diz mais: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Um crente espiritualmente avivado, ele não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. E quando ele estava sendo apedrejado, ele demonstrou de fato que era um homem de Deus, convertido, cheio do Espírito Santo e de amor. Naquela hora terrível, eu senti quando as pedradas faziam-lhe sofrer, já com dores atrozes e com sangue escorrendo na face por todo o seu corpo. E Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Muito pelo contrário, ele de pé exclamou: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que esse exemplo de Estevão venha estar aplicado nos nossos corações. E lembre-se que não é com sentimento de vingança que você vai demonstrar que é um verdadeiro servo do Senhor, mas é com um coração perdoador. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.